Olá, eu sou a Gabriele, sou a psicopedagoga da escola Gilberto Lex e hoje eu vim especialmente conversar com os pais dos nossos alunos dos quintos anos. Esse vídeo surgiu na ideia de podermos orientar os pais nessa transição entre a escola municipal para a estadual. Um ano cheio de mudanças não só das escolas, mas também corporais, de interesses, de comportamentos dos nossos próprios filhos. Antes de elencar qualquer tópico, o importante é a base, que é o diálogo entre os pais e filhos. Isso é, a gente vai ter que ter um cuidado com os tons de crítica nas nossas conversas, com as ameaças se aquilo que a gente conversou não foi posto em prática, pelas lições de moral. Porque se a gente coloca esses tipos de barreira, no nosso contato com o nosso filho, nós vamos criando, imposições, A gente vai colocando aquele diálogo como algo de cima para baixo, em que o filho só ouve e ele tem que obedecer, E as chances deles colocar em prática aquilo que a gente está conversando, elas acabam ficando um pouco mais baixas de serem alcançadas. As coisas que a gente pode começar a conversar com os nossos filhos e criar esse diálogo é sobre a própria mudança da escola. Muitos deles sabem, que esse é o último ano aqui na Gilberto Lex. Porém, é legal a gente conversar sobre essa transição, porque podem surgir dúvidas, Qual escola que eu vou? Será que os meus amigos vão estar lá comigo? Aonde fica essa escola, E aí essas dúvidas é legal a gente, tirar, sanar, pra gente ter menos ansiedade nessa transição, E a ansiedade ela só consegue ser trabalhada com informação. A próxima dica é pra gente falar sobre rotina, O importante nesse momento, é você também saber qual é a nova rotina do seu filho, Quais são os novos amigos, o que ele está fazendo agora, o que ele gosta de fazer nessa nova escola. E quando a gente começa a participar mais da parte prática da vida dos nossos filhos, a gente cria também um vínculo afetivo, E a gente vai começar a entender um pouquinho mais o que está acontecendo com ele. Uma outra coisa que vai ter na escola, que é uma mudança, é que agora vão ter vários professores, E essa é uma conversa que vocês podem ter com seus filhos também, Com essa transição aí, e vocês começarem a ter um diálogo desde já. Mudanças, da escola municipal para a estadual, as nossas crianças também estão sofrendo transformações, As mudanças corporais. A alteração hormonal leva à menstruação nas meninas, a mudança de voz nos meninos, o nascimento de pelos em ambos os sexos, O importante aqui é a gente tratar tudo isso com naturalidade, Porque é algo natural. A gente precisa trazer esse assunto também, eu tô vendo, que você tá crescendo, a gente tá mudando de escola, eu tô vendo que seu corpinho tá mudando também. Isso vai acontecer com você, vai acontecer com outros amiguinhos também, E que isso aconteceu comigo, aconteceu com o papai, com a mamãe, Então é legal a gente trazer isso como natural, para elas também, não trazerem tanta ansiedade assim para elas, porque elas estão vendo essas mudanças corporais. E se a gente abre, a conversa sobre essas mudanças, a gente consegue também abrir oportunidade para outros tipos de conversa. Então, ainda em relação às mudanças corporais, no qual a gente também tem que explicar que essas mudanças elas estão acontecendo porque o corpinho deles, estão preparando para uma concepção de um bebê. Nossa, mas a gente tem que falar disso, Parece uma criança ainda, eles têm 10 anos. Porém, é uma mudança que eles estão sentindo e eles estão vendo no corpo deles. Isso pode gerar curiosidade, eles podem perguntar isso para vocês, Então, se isso acontecer, se eles perguntarem, o ideal seria a gente conversar e abrir espaço para essa conversa. Porque no momento que a gente põe um tabu e fala que eles não estão preparados para conversar sobre isso, que isso não é assunto para eles que são crianças, gera mais curiosidade. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão tentar, procurar saber as informações sobre esse assunto.
Se a gente pesquisar isso, por exemplo, no Google, vai dar inúmeras coisas que eles também não estão preparados para ter, né, esse tipo de informação. Então é por isso que é legal vocês conversarem, né, com eles, para também abrir até onde vocês querem, né, até onde a criança pode e não pode, até onde ela está querendo saber, até onde ela não está querendo, né? Porque se a gente não conversa sobre isso, nós estamos, né, deixando nossas crianças vulneráveis por falta de informação. Outro assunto é sobre drogas e bebidas alcoólicas. É um assunto evidente na adolescência e nós temos que explicar as razões por que não queremos que eles usem esses tipos de substância e não simplesmente só proibir, né? Falar que a gente não gosta, ou que a família não gosta, ou que, né, naquele momento que nós temos as nossas religiões, a gente coloca elas, né, nesses tipos de conversa. Por que elas não são eficientes, né? Porque nós estamos lidando com filhos, né, e filhas aí curiosos, né? E se a gente só proibir, né, eles vão querer entender por que tanta proibição. E às vezes a gente abre um acesso aí, né, dessa abertura para eles experimentarem por falta de informação. Outra coisa, né, que muitos acabam usando para serem aceitos em certos grupos, né, de amigos. Então aqui seria ideal a gente, né, sempre ter uma conversa com os nossos filhos, saber como que estão, né, esses grupos de amigos, se ele é bem aceito, se ele não é, se tem alguma pressão, né? Por quê? Né? Ele precisa estar no meio em que ele é aceito da maneira que ele é, né? E também a gente precisa estimular os nossos filhos a aceitarem os outros da maneira que são. Porque no momento que ele se sentir seguro a ser ele mesmo dentro de um grupo, ele vai poder se impor e falar que ele não quer usar esses tipos de substância e não vai usar simplesmente para agradar esse grupo. Outro assunto é o isolamento, né, que os nossos filhos que estão adolescendo, que são adolescentes, eles acabam, né, fazendo esse comportamento de quererem ficarem no quarto, né, se isolarem um pouquinho. É algo natural, né, que eles estão passando por uma fase de estruturação de identidade, né, para saberem mais ou menos como que eles são. Eles gostam de ficarem sozinhos para, né, entender um pouquinho mais, né, dessa nova fase aí da vida deles. Então é algo natural. A única coisa que a gente precisa se atentar é que se a mudança de comportamento está ligada também com uma mudança de humor. A gente está falando dessa mudança de escola, de novos amigos, de professores, né? E às vezes eles estão passando por um momento não muito, né, ideal ali para eles. Isso pode deixar eles, né, querer se isolar e ficar nessa solidão, simplesmente por não estarem sendo aceitos ou não, então entendendo muito que essas mudanças que estão acontecendo com eles. Então a gente só precisa se atentar a isto, né, e procurar uma ajuda se for necessária. Outra coisa é que eles acabam se isolando por conta de querer ficar no celular, no computador, né? E a gente também ainda tem que limitar esse uso dessas telas, né? Desses eletrônicos, porque eles estão em desenvolvimento e isso acaba prejudicando, né? O sistema ali também, né, neurológico, cognitivo ali deles, se eles estiverem, né, expostos a longos prazos aí nesses eletrônicos. Então é sempre, né, desafiador, né, a gente ajudar eles a pensar em outras atividades e não ficarem só no uso dos eletrônicos. Então é importante também limitar. Outro assunto é o bullying, né, no qual a nossa criança às vezes nunca sofreu nenhum tipo, né, de bullying na escola. Porém, agora, né, com essa mudança de escola, ela pode ter contato com outros colegas, outros amigos, né, e acabar acontecendo esse tipo de situação. Então a gente tem que ficar sempre atenta à mudança de humor dos nossos filhos, abrir o diálogo para saber se eles estão sendo bem aceitos ou não. E caso isso acontecer, né, procurar a diretoria da sua escola para saber o que pode ser feito, se precisa de uma ajuda ou não, né? Então, sempre se atentar a isto, ao comportamento e ao contato social dos nossos filhos.
Então, por fim, né, para finalizar aqui o nosso vídeo, né, eu queria enfatizar então esse diálogo entre pais e filhos, né, a importância, né, de a gente estar ali alinhado com o nosso filho para enfrentar todas essas mudanças, esses tópicos que eu trouxe aqui no vídeo, né, porque é um momento em que a gente dá liberdade para o nosso filho, mas também a gente precisa ali estar acompanhando, né, e a gente confiar neles para eles enfrentarem esse momento e eles também confiarem na gente para também trazer todas essas mudanças. Então, por isso a importância do diálogo e do cuidado, né, com as lições de moral em excesso, com as críticas em excesso, né, no qual só isolam e a gente, né, fica às vezes, né, distantes dos nossos filhos. E é isso. Eu espero que, né, eu tenha ajudado vocês nesse momento, nessa fase. E eu estou ainda aqui na escola, né, podendo auxiliar vocês nessas, né, se surgirem qualquer dúvida, ok? Um beijo.